Quando eu nasci, não chorei. A Mia achava que tinha um bebê perfeitamente obediente em suas mãos. Todos os dias, entre mamadas de leite materno e fórmula, meu passatempo favorito era ficar olhando pro teto. No começo, a Mia pensou que o filho era só tímido e introvertido, coitada. Mal sabia ela que eu viajava na maionese porque tinha uma interface de sistema na minha cabeça, me cutucando o tempo todo pra evoluir. Depois de uma mamadeira bem gostosa, a interface mostra que minha barra de energia tá cheia. Mas aí, um novo alerta pisca na interface e me faz prestar atenção na hora. Primeira evolução desbloqueada. Por favor, selecione um caminho de evolução. 3 opções surgem, cada uma parecendo bem razoável e eu começo a pensar seriamente. Opção 1. Crescimento rápido. Oferece um aumento de 10% na velocidade de desenvolvimento, mas não me empolga tanto assim. As opções 2 e 3 aumentam os atributos base, e é difícil decidir de cara qual me serve melhor, só pelos nomes. Já dá pra ver que elas levam a 2 caminhos bem distintos. Depois de 3 segundos inteiros de pura agonia, lembro da minha vida anterior como blogueiro de conteúdo, sempre perseguido por seguidores que exigiam posts novos, virando a noite até depois das 3 da manhã, direto, até meu corpo ficar exausto e em frangalhos. Foi aí que percebi que um corpo forte e saudável é a base de tudo, a verdadeira fundação. Então, concentro minha mente na interface e seleciono o caminho de evolução besta humana. Meu atributo de físico salta para 2, e sinto as mudanças se espalharem pelo meu corpo na mesma hora. Minha respiração fica mais profunda e constante. Minha mente se aguça, o sono some, e então meu estômago ronca mais alto do que nunca. Um verdadeiro show. Mas o que realmente me surpreende é a minha visão. Agora consigo distinguir perfeitamente o noticiário passando na tela, LCD do outro lado do quarto. Fico de olhos arregalados na tela e, sem pensar, enfio meu punhozinho na boca, mordiscando feliz da vida. Mas bem quando estou totalmente absorto, a tela apaga de repente. A Mia desligou, e ainda tira meus dedinhos babados da boca, que ultraje. Ela fica intrigada. Um bebê de apenas 1 semana não pode estar assistindo TV de verdade, pode? Ela me examina com cuidado e nota que meus olhos estão estranhamente brilhantes e alertas. Ela me pega no colo e se afasta da tela, dizendo enquanto anda: nada de TV pra bebê, vai machucar seus olhinhos. Por dentro eu tô gritando: eu quero assistir, meus olhos estão perfeitamente bem, tá? A Mia espera que eu caia no choro por ser negado, mas tudo que faço é fazer um bico. Encantada, ela se inclina e me dá um beijão na bochecha. Eu viro o rosto sem palavras, chocado. Com a idade mental de um adolescente de 17 anos, não fico exatamente confortável com esse tipo de carinho, sabe? Mas a Mia interpreta meu desviar o rosto como um incentivo e fica ainda mais animada. Que figura. Meu bebê quer que a mamãe beije a outra bochecha também? E ela já vem pra mais um. Bem nessa hora, uma onda de fome intensa me atinge em cheio. Abro a boca e solto 2 chorinhos simbólicos. Depois me acalmo e espero pacientemente enquanto a Mia prepara a fórmula. Nos últimos dias, a Mia e eu desenvolvemos nosso próprio sistema, sem precisar de palavras. Choro seco significa que estou com fome, simples assim. Se preciso de uma troca, choro enquanto puxo a fralda. Um gênio. Um bebê que consegue comunicar suas necessidades de forma tão clara, não só poupa todo mundo de muita confusão, mas também facilita demais a vida da mãe, né? A Mia mexe a fórmula e suspira, toda satisfeita. Ah, se criar a Cacau tivesse sido assim tão fácil, né? Ao ouvir esse nome, minha bochecha treme, e minha expressão fica um pouco rígida. A Mia me entrega a mamadeira com um sorriso. E aí, meu pequeno, por que essa cara quando ouve o nome da sua irmã, hein? Não digo nada e me agarro ao bico da mamadeira. A mamadeira esvazia rapidinho, mas ainda me sinto insatisfeito. Dou um tapinha na boca e solto mais um chorinho. Só depois de virar uma segunda mamadeira de uma vez só, é que solto um arroto leitoso e satisfeito. Enquanto meu apetite continua crescendo, a barra de energia sobe 2% por dia, que maravilha. Nesse ritmo, devo alcançar minha segunda evolução em menos de um mês. Bem nessa hora, uma garota de uns 7 ou 8 anos entra pulando pela porta, a saia do uniforme escolar toda amassada, as meias brancas até os joelhos sujas de terra, e calçando uns sapatinhos de couro vermelho que fazem um barulhão no chão a cada passo. A Mia dá uma olhada nela e fuzila. Com qual colega você brigou dessa vez, hein? A garota levanta o queixo com orgulho. Estou melhorando. Hoje eu peguei 2. A Mia volta a trabalhar na cozinha, dando bronca na filha o tempo todo. A Cacau faz um bico desafiador, mas não diz nada. Os olhos dela passeiam pelo quarto e então ela me vê, me encarando. Eu estou sorrindo, mas é aquele tipo de sorriso que carrega uma pitada de zombaria, sabe? Ela solta uma risadinha mostrando suas presinhas e então sacode o punho pra mim. Um aviso claro pra eu me afastar, ouviu? O Marcos entra bem nessa hora, ele se aproxima pra me pegar, mas a Mia torce o nariz com um cheiro de cigarro nele. Sem ter outra escolha, ele arregaça as mangas e vai pra cozinha ajudar, coitado. Não demora muito, e a família toda se senta junta pra jantar. No meio da refeição, o Marcos abre a geladeira e enfia a mão no freezer, tirando umas coisinhas pequenas que parecem doces. Que mistério. Eu presumo que sejam petiscos pros gatos, mas o Marcos coloca um na tigela da Mia, um na da Cacau, um no prato do gato e um no dele. Uma peça pra cada um, que estranho. A Cacau bate os hashes na mesa em protesto. Não vou comer isso? Tem um gosto horrível, credo. Você só come uma vez por semana e tá reclamando. Acha que conseguiria vencer aquelas brigas sem isso, é? A Cacau congela por um instante ouvindo o Marcos. Ela torce o nariz, dividida. Então fecha os olhos com força e engole aquilo. Que sacrifício. Eu estou morrendo de curiosidade pra saber o que diabos é aquela coisa parecida com doce, afinal. Só mais tarde, quando escuto o Marcos e a Mia conversando, é que descubro que aquilo se chama geleia de cristal B. Eles jogam umas palavras que ainda não entendo direito e eu levanto minha mamadeira bem alto pra esconder o choque no meu rosto. Que situação. Este mundo, ao que parece, guarda muito mais segredos do que eu jamais imaginei, meu Deus. Um mês se passa, vejo a barra de energia encher e acionar minha segunda evolução. Finalmente. 3 opções de novo. Desta vez, escolho o caminho de evolução, forma Psi. No momento em que meu atributo mental sobe um ponto, sinto o tempo desacelerar ao meu redor. Que loucura. Não, mas precisamente meu próprio pensamento acelerou de repente. Uma coisa impressionante. O mês inteiro de memórias passadas pisca na minha mente em uma velocidade estonteante, um flash. Ainda estou tentando registrar o que mudou quando a Mia me pega no colo e me coloca no chão, que está coberto com um grande pano vermelho. Seguindo a tradição, o primeiro mês de um bebê pede a cerimônia da pegada, onde o que o bebê pegar dizem que prevê sua futura carreira. Que responsa! Eu me ajoelho no pano, pronto para pegar qualquer coisa e acabar logo com isso. Quando de repente, a interface do sistema ativa um novo módulo, a interface de classe.
Enquanto olho de volta para os objetos no pano, um rótulo de carreira flutua acima de cada um deles. Que surpresa! Primeiro, um painel de teclado. A interface o marca: blogueiro de conteúdo, baixa remuneração, alto risco de morrer de burnout, assédio constante de seguidores pedindo atualizações. Empurro o teclado e vasculho o resto do pano. As opções estão por toda parte, algumas com risco perigosamente alto. Engatinho de um lado ao outro, procurando até que meus olhos pousam em 3 itens: atirador de elite, explorador, atacante. Enquanto as 3 classes se registram na minha mente, penso no meu caminho de evolução bestial humano. Só virando Striker e dominando as artes de combate, eu aproveito ao máximo os ganhos de físico, então eu engatinho de 4 até a luva de boxe e a puxo para junto do meu corpo. Sorrio abertamente. A interface de classe aparece. Classe primária, Striker carregado. A interface ainda está vazia, mas por dentro eu tô a 1000 de empolgação. Até agora só evoluía comendo enormes quantidades de comida, limitado pelo estômago de bebê. No máximo uma evolução por mês. Agora com a interface de classe, eu posso aprender habilidades por cima disso, evoluir e ralar ao mesmo tempo. Só de pensar já me dá um sorriso. Depois da cerimônia, começo a descobrir como adquirir skills de classe. O treino de Striker vai ter que esperar até eu conseguir correr e pular direito. Quanto à interface, os coeficientes de explosão e agilidade ali listados só devem ser efetivos se houver uma base física sólida. Eles precisam dessa fundação para funcionar de verdade. De qualquer jeito, prioridade máxima continua sendo impulsionar meu físico. Então, no mês seguinte, me dedico inteiramente a beber leite. Todo dia é leite materno ou mamadeira atrás de mamadeira de fórmula. Logo, conforme a barra de energia sobe, alcanço minha terceira evolução e desta vez escolho humano bestial sem hesitar. Quando meu físico estiver forte o bastante, o corpinho de bebê vai carregar a força de um tigre, capaz de se defender e ainda parecer inofensivo. Ninguém desconfiaria que um bebê de fralda é na verdade um Striker. Com o atributo de físico agora em 3, sinto uma força bruta subir nas minhas pernas. Apoio as 2 mãos nas grades do berço e me empurro devagar para ficar em pé. A Mia entra no quarto justamente nesse momento. Ela se ilumina de surpresa. Meu Deus, ele ficou de pé sozinho. Não acredita que o bebê de 2 meses já aprendeu a ficar em pé. Que esperto, ela vibra, estendendo a mão para me segurar caso eu caia. Com a Mia ali para me pegar, eu empurro ainda mais forte. A cama grande da família vira meu campo de treino. Começo tentando ficar em pé sem apoio, só com as pernas, e depois de umas 12 quedas consigo ficar em pé, tremendo mas firme. Quando pego o equilíbrio, tento dar um passo. No começo não controlo direito. Todo passo termina em queda, mas cada vez que acerto o colchão, me levanto de novo, cheio de energia. A Mia observa de lado, sorrindo calorosamente enquanto eu insisto. Insisto por meia hora inteira até o cansaço chegar. Quando meu status cai para 45%, eu desabo no colchão e apago em segundos. A terceira evolução deixou minhas cordas vocais quase totalmente desenvolvidas. Finalmente posso começar a aprender a falar. Que é isso, bebê? Advogada? Isso mesmo, que esperta. Ela ainda não me levou para nenhum teste, mas me vendo aprender tudo tão rápido, acredita cada vez mais que tem um gênio em casa. Me criar é fácil e muito gratificante para ela. Esse pensamento a enche de uma alegria silenciosa. Mal sabe ela que quando me traz ao escritório, eu fico ainda mais feliz. Com acesso limitado ao mundo exterior, estudar sozinho é a única forma de treinar minhas habilidades de classe. Meu acesso a telefone, computador e TV é rigidamente controlado pela Mia. Por enquanto, a melhor opção é achar um livro relevante no escritório e me ensinar por conta própria. Fico lá, escaneando as prateleiras com olhos grandes e atentos. Finalmente encontro um que parece certo. Aponto para o manual de noções de combate e digo devagar, palavra por palavra. Livro. Quero o livro. É esse o livro que você quer? Mia não faz ideia porque o filho quer um manual de combate, mas entrega sorrindo. Eu pego e rasgo as páginas, leio com foco feroz, passando pelos fundamentos e pelas análises das técnicas. Começo a pegar o jeito do material. Os diagramas parecem fáceis de reproduzir. Eu aceno pra mim mesmo e decido tentar. A cada soco que dou, volto ao manual e corrijo os detalhes. Depois de meia hora boa fazendo isso, a interface de classe finalmente mostra uma mudança. Só um ponto de experiência em técnica básica de punho, mas eu fico eufórico. Isso confirma que aprender sozinho funciona. Continuo a dar socos numa empolgação frenética até meu status cair para 35%. Aí tudo escurece e eu caio de cara na cama, apagando em segundos. Quando a fome me acorda de novo, já são 10 da noite. Depois de me esforçar demais hoje, eu engulo 3 mamadeiras cheias e solto um arroto satisfeito. No começo, Mia vê meu apetite enorme como sinal de saúde. Bebê saudável come bem. Mas quando uma lata de leite em pó some em menos de 2 dias, ela começa a se preocupar com o orçamento. Mesmo com os dois trabalhando como professores da rede pública com renda estável, a situação aperta. Eu ouço Mia resmungando na cozinha, falando em voltar a dar aula presencial para pegar horas extras e aliviar a pressão financeira. Faço de conta que não entendi. Mas por dentro já tô fazendo as contas. À medida que evoluo, vou comer cada vez mais. E se a família não conseguir acompanhar, preciso descobrir como arrumar mais grana. Admito que é meio cedo para um bebê de menos de 3 meses pensar nas finanças da casa, mas vou deixar isso pra lá por enquanto. Talvez uma visita à escola no mês que vem me dê alguma ideia. Na noite seguinte, a família toda se reúne para jantar. Marcos traz boas notícias. A escola o transferiu para uma turma avançada. Com essa vaga, o salário sobe bastante e as chances na carreira também. Marcos abre uma cerveja à mesa e bebe com um sorriso. É realmente uma boa notícia pra todo mundo. A Mia anuncia que vai voltar a estudar mais cedo pra aliviar o aperto financeiro em casa. Depois de ver os registros de despesas que ela vinha anotando, Marcos aceita, relutante. Ele ainda diz: também vou me inscrever no serviço geológico, ver se tenho sorte e tiro outro passe pro Reino do Eco. Reino do Eco, passe.
É a segunda vez que ouço essas palavras, com os instintos de um bebê de 3 meses, sinto que é um lugar extremamente perigoso. Coco fica de cara fechada, ouvindo silenciosa a conversa dos adultos. A conclusão dela é que o irmãozinho come demais, e por isso não vai ter mais mesada. Ela ergue a cabeça e me encara. Pra que beber todo esse leite? Você só faz xixi com isso mesmo. Já ouviu falar em beber água? Finjo que não entendi, e sorrio pra ela com o sorriso mais bobo que consigo, limpo a baba do canto da boca. E você ainda tem coragem de criticar ele? Mia lança um olhar exasperado pra Coco. Você faz o prato só de carne em todas as refeições. Eu fico te pedindo pra comer verdura e você nunca escuta? Preciso de carne pra ter força. Como vou ganhar de 2 colegas sem isso? Por um momento a mesa explode em barulho, e de algum jeito o caos deixa o jantar mais quente. Depois de uma semana batendo o básico, finalmente provo meu primeiro treino de combate de verdade. Meu parceiro de sparring é a gata da casa, a Abóbora. Desde que comecei a treinar, ela observa de canto e, estranhamente, desde que ganhei um ponto de inteligência na segunda evolução, parece que entendo o que os gatos dizem nos miados. Pumpkin miou pra mim algumas vezes. Entendi na hora. Ela quer esparrar. Me posicionei. Pumpkin se pôs de frente, me encarando. Um garoto, um gato, tamanhos semelhantes, pesos pareados. Meus olhos queimam com espírito de luta. No segundo seguinte, Pumpkin salta. Vem direto em cima de mim. Não consigo me firmar e levo um tombo de costas. Pumpkin fica em cima de mim, as 2 patas da frente pressionando o meu peito. Nos encaramos. O constrangimento é mútuo. Pumpkin solta um miado. Sério, você acha mesmo que isso ia dar certo? Você consegue se defender? Nunca esperava que minha primeira luta como lutador terminasse em nocaute total. Depois disso, mergulhei nos treinos com ainda mais foco. Quando minha 4ª evolução deu um boost no físico outra vez, já passei a soltar ganchos limpos e emendar combos com jogo de pernas decente. Confira o painel de habilidades de novo. Para alguém com só 6 meses, fico realmente satisfeito com o progresso. Nesse ritmo, serei um lutador nível 1 antes de fazer um ano. Se eu levar a técnica do punho a 100 de EXP hoje, deve rolar recompensa quando upar. Surpreendentemente, começo a aguardar aquilo. No momento em que elevo a técnica básica do punho para nível 1, a interface da classe surge com a notificação de recompensa na hora certa. 3 pontos de atributo grátis. Jogo todos os 3 em físico sem pensar 2 vezes. Por fora pareço só um pouco mais alto que outros bebês da minha idade. Mas por baixo das roupas, meu corpo é realmente sólido. Minha gordura corporal tá um pouco alta por causa de tanto comer. E mesmo treinando pesado todos os dias, ainda não tenho o bem famoso tanquinho. Mas a energia enroscada em mim já tem o cheiro de uma besta humana. Agora consigo ver o progresso dos 2 caminhos de evolução. Com um status de físico de 11,05, eu calculo que ao chegar a 30% vai destravar o estágio juvenil da besta humana. Depois de terminar o treino extra de hoje, escorreguei até a porta do escritório e ouvi a Mia dando uma aula online. Ela está passando um texto clássico chamado Primavera das Flores de Pêssego. Já terminou de explicar o texto e agora conta a história por trás dele. A brisa da primavera passa pelo pomar de pessegueiros. Tudo está em paz, mas a Primavera das Flores de Pêssego foi antigamente uma das poucas entradas registradas para o vazio. Sua localização verdadeira não é na Terra. Ela fica em algum lugar inimaginavelmente distante. Ligava-se ao pomar de pessegueiros por uma ponte entre dimensões. O motivo de os antigos nunca terem conseguido voltar é que ainda não sabiam controlar essa ponte dimensional. Hoje, pela entrada nacional do vazio número 3, qualquer um pode visitar o paraíso das flores de pêssego sem dificuldade. Encosto-me no batente da porta e escuto em silêncio. Então esse é o vazio. Mas o que exatamente é o reino do eco? Depois do jantar, Marcos me dá uma explicação mais clara. O vazio é um lugar onde tempo e espaço se misturam. Um passo pode te levar a um mundo completamente diferente. Fique parado só alguns segundos e lá fora podem ter se passado 100 anos. O reino do eco é um fenômeno especial dentro do vazio. É uma cópia de um trecho específico de tempo e espaço. Digamos que você passe um dia em casa. O vazio replica esse dia muitas vezes. A cópia é só uma cópia, mas tudo nela é real. Pessoas de fora entram nos reinos do eco por passagens para coletar recursos. Simplificando, é como encarar uma masmorra num jogo. Marcos termina e me vê ainda pensativo. Você está realmente entendendo isso? Assinto sério, mas no segundo seguinte minha expressão congela. Pai, e se formos a cópia? Marcos fica surpreso de verdade. Não só o filho entendeu a explicação, como já está juntando as peças sozinho. Marcos ri e explica. Vidas copiadas desmoronam no momento em que saem do seu próprio reino do eco. Pessoas do nosso mundo se movem livremente pelo vazio, então não podemos ser cópias. Logo depois, Marcos percebe que comecei meu treino diário. Ele já me tinha visto antes lendo o manual de combate, imitando os movimentos e praticando cada técnica sozinho. Mas hoje, justo quando ele se vira para sair, a sequência que eu faço faz Marcos parar em seco. Ele se vira de novo e fixa os olhos em mim. Pai, o que houve? Notei o olhar estranho no rosto dele e parei o treino para perguntar. Nada, diz Marcos com um sorriso meio forçado. Você está pegando as técnicas bem rápido. Aí ele acena como quem toma uma decisão. A partir de amanhã, depois que sua irmã voltar da escola, vou treinar vocês 2 juntos. Fico empolgado. Afinal, Marcos é professor de educação física. Coco, por outro lado, não parece nada entusiasmada. Na noite seguinte, Marcos coloca Coco numa rotina de condicionamento e depois se volta para me orientar na técnica de combate. Vendo que meu trabalho de punho já passou do básico, ele me guia nos chutes fundamentais. Ele detalha cada movimento passo a passo. Eu acompanho, copiando movimento por movimento, ajustando os detalhes o tempo todo. Aos poucos começa a soar natural. Então aparece uma nova notificação na interface à minha frente. Eu pisco, assustado por um momento. Então, uma onda de pura empolgação me invade. O último módulo da interface finalmente desbloqueou. Ativo o modo espelho ali mesmo para testar. Minhas pupilas se contraem e meu olhar se aguça num instante. Meus olhos viram uma câmera em alta definição, captando cada detalhe de todos os movimentos que o Marcos demonstra.
Observando, espelhando, corrigindo, minha técnica fica mais limpa a cada repetição. Marcos começa a notar que algo estranho há com o filho. Poucos instantes antes, o garoto ainda precisava de correções. Pequenos ajustes aqui e ali. Agora, de repente, cada movimento está perfeito. Olhando para o filho extraordinariamente talentoso, Marcos solta um suspiro baixo. Quando ele e Mia decidiram ter um segundo filho, esperavam só alguém mais tranquilo. Nada parecido com a Coco. Em vez disso, eles ganharam um prodígio, com 1 mês, visão totalmente desenvolvida. Engatinhando, levantando-se, andando por conta própria. Aos 2 meses já falava, aos 3 meses corria, saltava e aprendia técnicas de combate sozinho. Marcos pesquisa a Lei Nacional de Desenvolvimento de Prodígios e vê a bolsa de apoio de 10 milhões de yuans concedida aos pais. A cabeça dele começa a trabalhar. Quando eu descubro sobre a bolsa de 10 milhões por ser reconhecido como prodígio, eu empurro o Marcos para me inscrever na hora. Enviamos a inscrição online, mas no fim, por eu não ter atingido a idade mínima de 2 anos, o pedido é rejeitado. Marcos diz para eu não me estressar, um programa em nível nacional tem padrões altos. Tá tudo bem se não nos qualificarmos, mas eu recuso aceitar isso. Faço o Marcos baixar 5 terabytes de material de estudo e passo meus dias em casa acumulando XP em modo espelho com tudo o que tenho, tudo por aquela bolsa de 10 milhões. Naquela noite, chega a hora do suplemento semanal. Mia pega 4 pedaços da gelatina Cristal B na geladeira. Quando ela se prepara para distribuir, eu falo: "Mãe, posso provar um pedacinho? Talvez porque já tenho todos os dentes e tenho comido peixe e carne numa boa." Mia me dá um pedaço do dela. Aquilo realmente é tão ruim quanto a Coco descreveu. Mia corta um pedacinho e dissolve em água quente, e o cheiro que sobe é outra história. Mas pelo bem da evolução, eu me preparo. Com o rosto fechado, prendendo a respiração, eu tomo aquilo como quem engole um gole de remédio amargo. Só quando acaba é que me atrevo a respirar de novo. No começo, o cheiro de inseto invade a boca e quase me faz engasgar. Depois, uma onda de calor desce pela garganta e a sensação é surpreendente. A interface me avisa que a barra de energia subiu, e o número me choca. Um pedaço inteiro do cristal tipo B pesa 10 gramas. Eu tomei menos de 1 grama e a barra pulou 2%. 1 grama equivale à fórmula de um dia inteiro. Comida do vazio realmente é outra história. Nas próximas 2 semanas me concentro só em chutes e trabalho de pés, com o modo espelho ligado o tempo todo. Tanto a técnica de chute quanto o trabalho de pé sobem para nível 1, e os 2 níveis me dão 6 pontos de atributo grátis. Dessa vez não jogo tudo em físico. Lendo a nota na interface de talentos sobre o modo espelho, dizia que, para espelhar melhor, é preciso aumentar o poder mental. Então abro a interface e coloco os 6 pontos em mental. A sensação é instantânea, como um balde de água gelada derramado sobre a cabeça até os ossos. O couro cabeludo fica dormente, as veias da testa saltam, a cabeça parece ser arrancada ao meio. Mas quando abro os olhos de novo, o mundo inteiro está mais nítido. Ativo o modo espelho como teste e começo a imitar os miados do mestre Gengibre. Ele inclina a cabeça, eu devolvo o som na hora, a carinha gordinha dele desaba, o olhar diz tudo. Essa criatura de 2 pernas está copiando meus chamados e é ridiculamente sem graça. Ele se vira e vai embora. Mas justo então, surge uma linha de texto na minha interface. Depois de ativar o modo espelho e copiar só alguns chamados do mestre Gengibre, de alguma forma desbloqueei a língua felina. Depois de meia hora de troca com ele, a habilidade língua felina ganha 2 pontos de XP. O problema é que o mestre Gengibre não é um bom professor. Ele repete as mesmas poucas frases sem nenhum entusiasmo. Eu me pergunto, se eu evoluir totalmente a forma Si básica, vou ganhar a habilidade de transmitir pensamentos diretamente? Então, além do treino diário, ganhei um hobby: conversar com gatos. O tempo voa e o verão se aproxima, o surto de gripe da primavera deu uma acalmada e os pais respiram aliviados. Nos dias em que a Mia não tem aula online, ela me passeia pelo bairro no carrinho. A esperança dela é que eu tenha um pouco de tempo social com crianças da minha idade. Em vez de passar todos os dias em casa conversando com a espécie felina, ela começou a ficar preocupada. Eu fico no carrinho e observo silenciosamente os outros bebês em seus próprios carrinhos. Então uma menininha de repente começa a chorar. Um menino a segue choramingando igualmente alto. Seja qual for o motivo, eu os acho extremamente barulhentos. Algumas das mães me notam sentada quieta, sem choro, sem birra, nem mesmo roendo os dedos, e elogiam Mia. Seu bebê é tão comportado, tão sossegado. Se meu filho fosse assim, eu dormia sorrindo todas as noites. Mia sorri radiante. Todo pai adora ouvir elogios ao filho. Ela tinha me dito para ficar discreta lá fora e não falar. Caso contrário, a reação poderia ter sido ainda mais esmagadora. Então uma das mães intervém. Os olhos desse bebê são tão vivos. Já testaram a inteligência dele? Pode ser um prodígio, sabia? Exato. Li que muitos prodígios mostram sinais aos 1 ou 2 anos. Ao ouvir isso, Mia acena nervosa para afastá-las. Ela ainda está pensando no que dizer, quando uma das mães se aproxima do carrinho, levanta um dedo e pergunta com um sorriso largo: "Quantos é esse aqui?" Responde certo e a tia te dá um docinho. Todos esperam minha resposta. Afinal, para um bebê de apenas 6 meses, entender a pergunta e falar mesmo algumas palavrinhas seria prova de inteligência excepcional. Ignoro completamente a plateia curiosa e viro o rosto para um gato de rua agachado perto do canteiro de flores. Animada, eu chamo por ele. As mães ficam olhando atônitas em bloco. Mia, por outro lado, solta um suspiro de alívio silencioso. O vira-latas vira a cabeça com o som, não acha nada interessante e sai correndo. Ainda assim, não faltam gatos de rua neste bairro. Na próxima oportunidade, vou puxar papo e farmar um pouco de IXP em língua de fera. Desde que ganhei aqueles 6 pontos mentais, já consigo aprender tudo por vídeo e me auto-ensinar as técnicas de combate restantes. A classe Striker precisa de só mais 21% de XP para upar. Sinto uma onda de empolgação. Mal posso esperar para ver que recompensas e efeitos o próximo nível vai trazer.
Nos dias seguintes mantenho 3 treinos por dia e fico o tempo todo olhando os números da interface. 2 semanas depois, com o coração no peito, abro a interface de classe. A pergunta surge: quero avançar? Eu respondo que sim sem hesitar. Quando a interface volta ao foco, as recompensas desse primeiro avanço são bem mais generosas do que eu esperava. Ao ler a descrição da especialização Striker, golpe no ponto fraco, sinto os dedos formigarem de expectativa. Acho que agora tenho uma chance real contra o Pumpkin. Aloco todos os 10 pontos de atributo da recompensa. Primeiro vem uma explosão de força por dentro e logo meus braços engrossam visivelmente. Até o menor movimento já faz os bíceps saltarem. Minha mente clareia, tudo fica mais nítido. Meses de treino e estudo passam em ordem perfeita pela minha cabeça. Numa condição dessas, tenho que ir atrás do Pumpkin e acertar as contas. Mas o Pumpkin só boceja. O tom não é exatamente acolhedor. Fico ali e consigo forçar um sorriso meio sem jeito. Pumpkin, vamos lutar. Pumpkin dá uma sacudida, o canto da boca curvando num sorriso frio. Um mau pressentimento me invade. O gato tá de mau humor por ter sido acordado. No instante seguinte, Pumpkin solta um miado e some num borrão. Dispara direto dos meus pés. Fica claro que espera que a luta acabe tão rápido quanto a última vez. Só que eu não sou mais o bebê indefeso de alguns meses atrás. Quando ele me acerta, eu rolo com um impacto limpo e controlado. Absorvo o impacto, aterrizo firme e abro distância entre nós. Pumpkin pisca. Aqueles olhos âmbar se enchem de surpresa. Ajusto a base dos pés para entrar numa postura de combate, punhos erguidos para proteger o rosto. Adoto uma postura de kickboxing em pé. Vamos levando. Pumpkin some num borrão outra vez. O ataque vem de novo. Uma chuva de miados, agora na máxima velocidade. Garras retraídas, usando as almofadas como punhos. Desata um ataque implacável. Eu não confronto direto. Trabalho o jogo de pés, circulando e esperando uma abertura. A velocidade do Pumpkin é avassaladora. Por fora parece tudo sob controle, mas quando ele salta para terminar com um pulo decisivo, eu ativo o golpe no ponto fraco e disparo um chute alto. Vou direto pro ventre do Pumpkin. Meu pé quase chega quando ele se contorce no ar e muda a direção. Cai no sofá ao nosso lado, sacode a cabeça, olhos âmbar arregalados em descrença. A criatura de 2 pernas realmente o empurrou para trás. Me jogo no sofá ao lado dela, respirando ofegante. A luta durou só alguns minutos, mas o nível de foco que mantive me deixou completamente drenado. Olhei o ganho de XP na interface. Aquela briga valeu 1 hora inteira de treino pesado. Viro-me para a Pumpkin com um olhar esperançoso. Então, a gente pode fazer isso de novo qualquer dia? Como se reconhecesse meu potencial, Pumpkin amolece e me abaixinho. Corro até ela e junto as mãos num reverente agradecimento. O tempo voa. Aos 9 meses já meço 87 centímetros, do tamanho de uma criança de 2 anos. Em capacidade física, passei a marca de adolescente faz tempo. Os pais por aqui levam o desenvolvimento infantil muito a sério. E com a gelatina Cristal B disponível, muitas crianças evoluem num ritmo impressionante. Um de 1 ano que anda e se vira pra comer não é surpresa. Num dia, levo uma lata de água com gás até a Coco. Ela me vê chegando e estreita os olhos na hora. O que você quer? Isso é pra você. Estendo a lata. Você topa ser minha parceira de treino? Coco me encara, convencida de que ouviu errado. Sim, a pequenininha cresceu rápido, mas ela tem 1,22 metros, uma cabeça mais alta que ele. Pedir pra ela lutar é basicamente pedir pra levar uma surra, mas olhando aqueles olhinhos implorando, algo nela desperta e os punhos começam a coçar. 1 minuto de negociação depois, nós duas fechamos a porta do quarto. Coco estala os dedos com um sorriso malicioso. Combinado. Se eu te machucar, nada de choro e absolutamente nada de contar pra mamãe. Certo? Não vou falar nada. Apoio o pé esquerdo e avanço. A princípio, Coco não me leva a sério. Ela arma um chute pra me mandar voando, mas eu desvio pro lado rapidinho e escapo limpo. Ao mesmo tempo, agarro a perna dela, jogo meu peso pra frente e bato a cabeça no estômago dela. Ui, Coco perde o equilíbrio e despenca sobre a cama. Ela se recompõe às pressas e me encara com os olhos arregalados. A queda em si não doeu muito, mas o choque na cabeça dela é enorme. Impossível, absolutamente impossível. Essa criança nem fez 1 ano ainda, será? Ela pensa, buscando uma explicação racional. Ela percebe rápido. A mãe só tinha trazido ele do hospital. Ninguém realmente presenciou o parto, só pode haver uma conclusão. Ela se vira, sai correndo do quarto e grita a plenos pulmões. Mãe, você foi enganada. Ele não é seu filho de verdade. Na sala, Coco corre procurando a Mia, gritando o tempo todo. Mãe, mãe, você foi enganada. Ele não é seu filho. É uma criatura alienígena enviada para destruir a Terra. Fico parado na porta com um sorriso largo, curtindo a cena. Claro, 5 minutos depois, a Mia encerra a aula online. A primeira coisa que ela faz é pegar a Coco pela orelha e soltar uma bronca daquelas. Se você fizer esse barulho de novo e atrapalhar minha aula, não tem carne no seu jantar. Coco esfrega a orelha, com os olhos cheios de indignação trágica. A mãe vai acabar igual aqueles coadjuvantes de filme que nunca acreditam no herói. E no fim, são devorados pela criatura alienígena. Quando a Mia monta o quebra-cabeça do que realmente rolou, ela conta pro Marcos assim que ele volta. Aí eu e a Coco temos nossa segunda rodada. Dessa vez ela parte pra cima com tudo, decidida a desmascarar a tal criatura alienígena bem na nossa frente. Eu me mantenho calmo, lendo cada movimento e contra-atacando com precisão. Procuro as brechas na técnica dela. Esse tipo de sparring intenso rala XP num ritmo impressionante. E depois de absorver 5 TB de estudo, eu mostro o serviço. Como um striker experiente, esquiva, bloqueio, contra, até quebrar o ritmo do oponente, tudo virou reflexo. A Coco, por outro lado, treinou combate por alguns anos, mas a relutância em estudar a fundo deixou a técnica dela cheia de arestas. No instante em que vejo ela se comprometer demais com um chute e ficar aberta, eu entro baixo e faço uma rasteira limpa. Com o bônus de acertar o ponto fraco, nem o tapete a salva. Coco bate no chão fazendo uma careta de dor. Ela fica ali ofegante, olhando o teto com cara vazia. Acabou, ela respira. A criatura alienígena vai dominar a Terra.
Minha taxa de evolução supera as expectativas do Marcos outra vez. Parece que estou bem perto de me qualificar para o programa de seleção Prodigy. Marcos prepara 2 pratos extras para comemorar, esperando dar um reforço de verdade para nós dois. Pelos próximos 2 meses de férias de verão, a parceira de Sperring medalha de ouro, a Coco, entra oficialmente em serviço. O objetivo único dela é me vencer e expor minha verdadeira forma alienígena. Aceito todo o desafio que ela me impõe, porque lutar em modo espelho rende XP numa velocidade que nada mais iguala. As horas voam, chega outubro, e com ele meu primeiro aniversário desde que renasci. Marcos e Mia batem palmas e cantam parabéns à mesa. Mia belisca a orelha da Coco, que entra na cantoria cantarolando meio sem vontade. Eu me sento, seguro a garrafa, ergo como se brindasse e a tomo num gole só. Fecho os olhos, peço um desejo e apago todas as velas num só sopro. A Coco usa a mesada para comprar um artbook do filme Alien 5 e me empurra o livro. Ela aponta para a base alienígena e solta na boa. As flores carnívoras de casa estão florescendo. Você não vai voltar pra checar? Aí é a vez do Marcos. Ele me entrega uma garrafinha azul pequena, parece aqueles suplementos de cálcio da TV, mas no rótulo está escrito Tônico Essência Grau 1. Marcos sorri e manda. Bebe puro, absorve melhor que gelatina cristal B. Agradeço a todos e tomo o tônico de uma vez. Uma onda fresca percorre da garganta até as pontas dos pés, a barra de energia me dá 2 pontos diretos de atributo e várias notificações pipocam em sequência. Um ano inteiro de grind. E minha primeira grande conquista finalmente desbloqueia. Com 30 pontos de físico, agora estou no nível de um homem adulto fisicamente ativo. Abro a descrição detalhada da recompensa e entre todas as minhas especializações de talento, a forma de besta é a que traz o maior aumento de poder de combate. Depois confiro a recompensa do talento passivo, Predador. É um talento não combatente, não sobe de nível, mas empilha infinitamente. Daqui pra frente, cada dia de treino com Predador significa recuperação mais rápida de fadiga e de danos físicos. Fecho a tela de recompensas e fixo o olhar no próximo marco de evolução. 30 pontos equivalem a um adulto saudável, então 100 pontos deve ser o limite humano absoluto. E a forma suprema será algo totalmente além dos limites do corpo humano? Mas agora uma palavra aparece na minha cabeça. Extraordinário. Com um novo objetivo à frente me sinto motivado de novo. O primeiro marco está feito. Até onde o segundo pode ir, afinal? Naquela noite eu faço um teste completo das minhas capacidades físicas evoluídas. Marcos fica ao lado gravando tudo no celular. Força, salto, corrida dos 100 metros e os testes de inteligência que vem depois. Todos os resultados ficam muito acima do limite para o programa de seleção de prodígios. Marcos mal acredita que o filho acabou de fazer um ano e já cumpriu todos os requisitos do programa. Ele envia toda a documentação ali mesmo, na hora. Chamamos a Mia e avisamos que a inscrição foi submetida, e a família se acomoda num silêncio cheio de expectativa, esperando a resposta oficial. Quando todos achamos que o escritório já fechou e que teremos de esperar até amanhã, alguém bate à porta. O Sr. Marcos está? Sou do setor de registro. Ao mesmo tempo, chega um e-mail na caixa de entrada confirmando que um representante está na porta. Vieram até nós diretamente, que rapidez. Marcos verifica as credenciais do visitante antes de deixá-lo entrar. É o diretor Grant, vice-diretor da Divisão de Desenvolvimento de Talentos Avançados do Departamento Provincial de Educação. Com a porta fechada, o diretor Grant analisa os detalhes da inscrição com Marcos e Mia e então pergunta onde está o pequeno Kai. Marcos respira fundo e abre a porta do quarto. O garoto ficou discreto tempo demais. Agora é hora de mostrar do que é capaz. O diretor Grant observa a criança à sua frente, ágil, articulada, e volta com ele a olhar a ficha na mão, 1 ano de idade. Ele já viu muitas crianças superdotadas e achava que estava preparado, mas naquele instante o mundo parece meio absurdo. Ele me faz várias perguntas, confirma minha identidade e minha intenção de me inscrever, e então começa a registrar meus dados. Quando o cadastro termina, ele abre a maleta e tira um smartwatch com visor eletrônico. Pede que eu o coloque no pulso, e no momento em que o coloco, não consigo mais tirá-lo. O diretor Grant sorri e explica que a trava de força é uma medida de segurança. Quando a seleção acabar, ele se soltará automaticamente e depois será recolhido. Ele termina de falar e olha para o armário de sapatos na entrada. Pumpkin, a gata malhada, está escondida atrás dele, observando o estranho. Quando o estranho olha diretamente para ela, ela congela de surpresa. O diretor Grant acrescenta: você disse que a criança se comunica com gatos? Pode trazer esse bichinho ligado a ela? Pode ser útil na seleção. Pelo subsídio de 10 milhões, Mia me leva num jato particular durante a noite rumo à base de seleção dos Prodigy em Jingzhou. 2 horas depois chegamos. Somos levados a um dormitório, o prédio todo às escuras. Luzes apagadas, presumo. Todo mundo devia estar dormindo. Mas assim que entramos, encontramos 2 crianças, uns 6, 7 anos, frente a frente num impasse. A tensão é palpável. Uma fica de mãos na cintura, segurando uma garrafa d'água e declara com ar de sabichão: eu consigo mijar 5 metros. E você? O outro faz uma careta e suga 2 longas trilhas de ranho de volta pro nariz. Mastigando satisfeito, ele retruca: eu como meleca crua, 2 de cada vez. Me supera se puder. 2 pequenos gênios exibindo seus talentos. Nenhum supera o outro. Empate. No meio do duelo, eles percebem que várias pessoas entraram no prédio. Os 2 largam tudo e saem correndo. O diretor Grant grita rápido: espera, cadê a doutora Wendy? Foi pra algum lugar. E já tinham sido antes da frase acabar. Eu observo o entorno. O perímetro externo é uma base militar. Lá dentro fica a base de seleção dos Prodigy. Instalar a unidade de seleção dentro de uma instalação militar é um jeito esperto de vedar ameaças externas. O diretor Grant tira o celular e está prestes a ligar
pra alguém nos receber quando uma jovem de óculos de aro dourado vem na nossa direção com uma pasta na mão e cumprimenta o diretor ao chegar. Diretor Grant, você trouxe uma surpresa pra base desta vez. 15 anos do programa Prodigy, e hoje é a primeira vez que vemos um candidato que acabou de completar um ano. O diretor Grant aperta a mão dela rapidamente. Doutora Wendy, você é gentil demais, mas essa criança realmente é diferente. É mesmo? Então vou observar bem de perto. O olhar da doutora Wendy se volta pra mim. Eu levanto o rosto e leio o crachá no jaleco dela. Doutora Wendy. Instituto de Traços Extraordinários. Ela troca umas palavras com a Mia e então se volta pra mim. Precisa de alguma coisa, Kai? Ela percebe que ainda estou olhando pro crachá e ri. Com fome de leite? Desculpe, não tenho. Respondo seco, já como comida de gente. Ela me pega no colo com facilidade e belisca minha bochecha. Aparentemente satisfeita com a textura, ela olha pra Mia. Que gracinha. Posso dar um beijo nele? Claro, fica à vontade. Ele adora esse tipo de coisa. Adora. Desde quando? Quem deu permissão pra esse fica à vontade? Antes que eu possa protestar, a doutora Wendy planta vários, ela me cobre de beijos e deixa meu rosto cheio de marcas de batom. A doutora Wendy então nos leva até nossos aposentos designados. É um apartamento totalmente equipado, confortável o bastante para parecer casa. Descanse. O processo de avaliação começa amanhã. Ela entrega um cartão de acesso pra Mia e vai embora. Mal nos ajeitamos e alguém bate a porta. Mia abre e fica sem reação. Umas 2 ou 3 dezenas de crianças espremidas no vão, todas esticando o pescoço pra espiar. Dizem que apareceu um bebê estranho de 1 ano. Mia sai de lado meio divertida, meio exasperada e faz sinal pra me conhecer minha concorrência. Vou lá, dou uma olhada e solto. Já estão acordados? Vocês não dormem? A gente estava dormindo até esses dois acordarem todo mundo. Apontam pros 2 líderes. Claro, o garoto ervilha de 5 metros e o comedor de meleca. Vendo aquilo, quem falava com eles realmente parece tão jovem. Eles disparam perguntas empolgados. Você usa fralda ou calça com abertura? Chora quando tá com fome? Você briga? Se eu te bater, você chora pela sua mãe? Essa última me chama a atenção. Eu olho pro menino de suspensório que perguntou e dou um sorriso lento e cheio de significado. Você vai ver. Na manhã seguinte, o hospital da base faz sangue, urina e análise de cabelo em mim. Passo por todo o procedimento que tem. Depois, seguindo as instruções da doutora Wendy, interajo com o smartwatch e uma caixa de informação aparece na tela. Doutora Wendy explica. A pontuação de potencial é a métrica central que determina se você passa na seleção. Cada ação sua aqui faz parte da avaliação. Estamos procurando crianças com alta pontuação de potencial. Eu assinto para mostrar que entendi e confirmo. No momento, 126 candidatos participam desta seleção. Assim que saio do hospital, o relógio bipa. Levo o pulso ao rosto. Já ganhei 1 ponto. A pontuação de potencial é avaliada por uma equipe dedicada, explica a doutora Wendy. Não pense demais. Viva e aprenda aqui como faria normalmente. Eu assinto. Entendi. Agora tem um panorama claro. Minha rotina normal é comer, dormir e moer XP, então vou só deixar que me observem. O relógio bipa de novo. Eu achava que a seleção ia ser provas, testes físicos, até uma briga no ringue, mas a primeira coisa da programação é uma aula. Quando vejo o nome da matéria, já me empolgo na hora. Aula de hoje, método de cultivo mental. Numa salinha, um professor de cabelos brancos passa o básico do método. Os 4 alunos chegaram há pouco. 3 já eram conhecidos. O ervilha de 5 metros, o comedor de meleca e o garoto dos suspensórios. Os 3 mal estão prestando atenção. De vez em quando se viram e fazem careta pra mim. Ele é tão pequeno assim? Será que entende alguma coisa? O comedor de meleca resmunga abaixo. O professor lança um olhar e segue. O fundamento do cultivo mental é a meditação. Combinado a um composto especial, a mente pode se desprender do corpo durante a meditação e viajar por reinos de dimensões superiores. Depois de explicar a meditação, o professor tira 4 frasquinhos, um para cada um de nós. Dou uma olhada no rótulo do meu, destampo e bebo devagar. É até bem doce. No momento seguinte me sinto leve, como se o corpo inteiro tivesse descolado do chão. Os sentidos começam a se embaçar. Seguindo a orientação do professor, minha consciência deriva e logo me encontro num lugar de escuridão absoluta. Nessa viagem meditativa, a regra é simples. Continue avançando, não pare. Parece fácil, né? Só que depois de um tempo, a pressão aumenta. É como caminhar de olhos fechados. Mesmo sabendo que não há obstáculo, ir muito adiante custa mais do que parece. Dá pra ir só até um certo ponto antes de a vontade de abrir os olhos ficar insuportável. Mas ali estou, profundamente em meditação, tateando o caminho à frente. 8 minutos depois, o ervilha de 5 metros e o comedor de meleca estão suando e ofegantes. Eles desistem da meditação. O garoto dos suspensórios aguenta mais um pouco. 10 minutos. Antes de abrir os olhos, ele encara os outros 2 com um sorriso cansado e meio vitorioso. Então os 3 se viram pra mim. As expressões mudam pra pura descrença. Será que esse molequinho realmente tem endurance mental maior que a deles? Os 3 saem da sala com um ar estranho. Mal saem do corredor e já não se contêm. Venham ver o esquisito. Não demora e um grupo de crianças aparece correndo, uma a uma, colando o rosto no parapeito da janela da sala. Não é possível que ele tenha dormido, né? Ah, claro. Você acha mesmo que alguém conseguiria dormir depois de tomar esse soro da concentração? Claro, né? Por que eu iria me enganar? Enquanto eles zoomem de conversa, eu lá fora abro os olhos devagar dentro da sala de aula, olho no relógio. Só passaram 14 minutos e ainda assim parece que vivi 3 dias e noites inteiros. Solto um suspiro baixo e puxo meu painel de status. Assim que vejo os números e meu humor sobe. É a primeira vez que meus atributos mentais crescem por treino de verdade. Acho que vir pra cá foi a decisão certa. Desde que cheguei na academia, já terminei rapidinho minha primeira rodada de aulas. Ao olhar os nomes dos cursos que ainda vêm pela frente, sinto uma onda de empolgação. Desde que nasci, meus status mentais só subiam por pontos do painel, eu nunca imaginaria que existissem técnicas reais de treinamento da mente.
Quando termino uma sessão e me preparo para começar outra, o professor Zhao aparece e me interrompe. Depois da aula, olho as informações na tela do meu relógio e murmuro para mim mesmo. Será que é tão fácil assim acumular pontos de potencial? O que eu ainda não sei, porém, é que nessa sessão de treino mental só o Dano também ganhou 1 ponto. O Squirt e o Booger não marcaram nada. Na segunda aula, o professor Zhou explica. Conforme o treinamento de meditação progride, quanto mais forte sua mente, maior a chance de tocar a lei dimensional. Para facilitar, ele desenha 2 pontos, A e B, numa folha em branco. Todo mundo sabe que o caminho mais curto entre 2 pontos é uma linha reta. Mas e quando você entra numa dimensão superior? Ele dobra a folha ao meio, juntando A e B. Uma pessoa comum precisa andar 10 centímetros para ir de A até B, ele diz. Mas um despertado que comanda a lei dimensional pode chegar num piscar de olhos. Chamamos isso de salto dimensional. No fim das aulas da manhã, minha cabeça está a 1000. 2 lições e toda a minha visão de mundo vira de cabeça para baixo. Este mundo é realmente incrível. O almoço é grátis com reconhecimento facial. Depois de encher o prato de carne, pedi para a moça da cantina cortar 2 fatias daquele gel de verme do mel. Quando o Squirt fica sabendo que eu como essa coisa todo dia, os olhos dele arregalam. Você é maluco ou o quê? Como come isso todo santo dia? Ele fica olhando enquanto eu esmago o gel na água. Um cheiro forte e pungente se espalha, e o Squirt sentado bem na minha frente quase engasga. Você se acostuma, digo totalmente despreocupado, dou uma mexida e tomo tudo de uma vez. Minha calma irrita geral. Ninguém acredita que um bebê de 1 ano aguente isso. Aí eles me copiam. Um gole e todos engasgam sem exceção. Depois do almoço, volto pro dormitório e olho a tela do relógio. Um candidato com o usuário CityPeppa montou um ranking por média diária. São 98 candidatos listados. Com 5 pontos em meio-dia, minha referência fica no 45º lugar. O primeiro lugar é do One Punch, com média diária de 11,7. À tarde, um ônibus leva todo mundo pro ginásio de treino. Assim que vejo o piso amplo e todos os equipamentos, meus olhos brilham e o sangue acelera. Quando descubro que a duração e a intensidade do treino dependem só de mim, vou direto para a área de combate sem armas no salão de artes marciais. Ignoro os cochichos e me concentro só no que o treinador Rock ensina. Levanto, ativo o modo espelho e emulo as técnicas na hora. O treinador Rock ia encerrar a parte e mandar a molecada seguir, mas no meio ele para de repente. Fica me olhando, olhos arregalados, incrédulo. Meu contra-ataque é limpo, o ritmo fluido, claramente nível de iniciante. O técnico termina a aula e logo pergunta: quantos anos você tem? Há quanto tempo treina na Santa? Acabei de fazer um. Treino na Santa há uns meses, respondo. O garoto do lado não segura o espanto. Comecei na Santa antes de completar 1 ano. Tô perdendo a razão ou é o mundo que enlouqueceu? Sorriu timidamente. Não tem muito o que fazer quando você é recém-nascido. Só precisava de algo pra me ocupar. Quando Rock descobre que fui quase todo autodidata e cheguei a esse nível em poucos meses, tira um cartão e me entrega. Ele me dá sua palavra. Passe ou não na seleção. Se quiser seguir carreira como lutador, me procure a qualquer hora. 20 minutos de treino. E no intervalo eu dou um pulo no banheiro. Mas parado em frente ao mictório, faço uma descoberta triste. Tá alto demais. Eu simplesmente não alcanço. Isso. Enquanto isso, o Squirt fica no meio do corredor e diz pro garoto ao lado: aposto que consigo acertar o interior daquele box daqui. Antes que alguém responda, ele abre o zíper. Um chiado agudo. Pelo som do respingo, parece que ele realmente caiu no ralo. Squirt sacode a mãozinha quando termina. Este é meu dom, invicto por toda Zhongzhou. Como a maioria das crianças aqui é jovem e tem pouca resistência, descansam logo. Mas aproveito cada momento com um treinador profissional. O treinador Rock é paciente, aponta as falhas na minha técnica, aproveito para revisar todos os fundamentos. Quando o treino acaba, confiro meu painel de classe. O ritmo de progresso me satisfaz. À medida que as sessões de combate sem armas chegam ao fim, todos se reúnem no centro do salão. As rodadas de sparring finalmente vão começar. Vários treinadores ficam à beira do ringue como fiscais de segurança. Assim que as regras são anunciadas, lutadores de estilos diferentes se enfrentam no tablado com verdadeira intensidade. Vendo lutadores de tantos estilos diferentes competirem pela primeira vez, sinto que ganho algo a cada olhar. Com o modo espelho ativo, sempre que vejo um bom movimento, aprendo na hora. No modo espelho, minha velocidade de aprendizado é extraordinária. Meu painel de classe continua atualizando com novos números. Depois de várias rodadas no tablado, todos os boxeadores de pé estão caídos e fora de combate. Vocês todos são um caso perdido. Hora de mostrar como se faz. Squirt assume a postura de boxe e sobe no tablado. Ele chama um lutador. O lutador sorri e investe. Squirt fecha a distância, torce a cintura, projeta os quadris e gira o corpo por trás. Manda o lutador voando para fora do tablado. Squirt dá um tapinha na cintura e sorri. Consigo acertar a 5 metros enfrentando o vento. Você acha mesmo que tenho medo de curta distância? O salão inteiro fica em silêncio. Minha boca treme num sorriso. Todo mundo que entrou na academia tem algo especial. Penso se devo aprender também os golpes em pé. Depois de ponderar, decido ficar com Sanda. Mas também devo aprender algumas técnicas de luta agarrada para aprimorar meu jogo no chão. Já observei o suficiente. É minha vez. Com esse pensamento, me levanto e subo no tablado. No momento em que subo, cai o silêncio. Ninguém quer avançar. Depois de uma longa pausa lendo as expressões deles, entendo o porquê. Após um breve pensamento, eu sorrio e digo: alguém disposto a trocar 3 golpes comigo? Venham ver se eu consigo sequer aguentar. Pensa nisso como se você estivesse me fazendo um favor. Agradeço. Isso provoca reação. 3 movimentos não deveriam virar desastre, e ajudar um monstrinho cria vínculo com ele. Não é mau negócio. Vou. Um garoto de cabelo raspado se levanta e faz sinal para o spar começar. Primeiro movimento, eu vou pra ofensiva. Minhas perninhas me impulsionam do chão e eu explodo pra frente. Em vez de bater de frente, contorno pro lado dele e abraço a perna de sustentação. O garoto de cabelo raspado mantém a calma, flexiona os joelhos, baixa a postura e abaixa o centro de gravidade.
Em um instante, todos os músculos do meu corpo se travam. Meus músculos estalam e minhas roupas de treino folgadas ficam esticadas como pele de tambor no corpo. Me transformo de um garotinho inofensivo num jovem monstro humanoide. Força dobrada, 2,1 vezes a explosão, eu avanço sem aviso. Minha cabeça vai direto no peito dele, desencadeando um golpe devastador. O garoto de cabelo raspado não aguenta a força aterradora e sai voando da plataforma num piscar de olhos. Um movimento. A luta acabou. Silêncio sepulcral. Cada rosto no ginásio, crianças e treinadores fica em choque. Desativo o modo fera. Vou até ele, ajudo o garoto de cabelo raspado a levantar e sorriso. Valeu pelo spar. Primeira vitória na academia, missão cumprida. Mal tenho tempo de curtir quando uma notificação aparece no painel. Técnico Rock. Me acorde quando for hora de comer. As palavras saem da minha boca e tudo fica escuro. Eu desabo, apagado antes de tocar o chão, roncando tranquilo. Quando acordo, estou de volta ao dormitório. Olho o relógio. Meus pontos potenciais subiram 9. Depois do jantar, a Mia acerta o timing e abre o laptop. A família inteira entra numa chamada de vídeo. O rosto conhecido do Marcos mal aparece na tela quando o barulho frenético de chinelos batendo no chão ecoa. Eu primeiro. Sinto falta do meu irmãozinho. Deixa eu falar com ele. A carinha da Coco se espremendo na moldura. Os olhos dela brilham cheios de expectativa. Você passou na seleção? Pegou o prêmio em dinheiro? Relaxa. Os resultados só saem daqui a 2 ou 3 meses, no mínimo. Eu aceno como um veterano. Não tenha pressa. Estuda direito na escola. Comporte-se em casa e não inventa moda. Entendeu? Entendi. Coco acena obediente, mas aos poucos percebe que algo está errado. Porque parece que o irmãozinho está lhe dando um sermão. Quando a chamada termina, sento para fazer a lição. Como resolver o problema exige física do ensino fundamental, pego o tablet fornecido pela academia para deixar tudo com cara de razoável. Os dedos deslizam rápido e as páginas dos livros passam em 10 linhas de relance. Com a varredura de velocidade no máximo, todos os livros do ensino fundamental ficam prontos em 2 horas. Abro imediatamente o livro de física do colégio. Enquanto leio, lembro do vídeo da questão. Um despertado congela instantaneamente a água num copo, depois derrete e evapora o gelo com a mesma rapidez. Eles até invocam um vento furioso dentro de uma sala selada. Como explicar isso? Depois de trabalhar todo com material de física, recorrendo ao meu atributo mental de 27,1, agarro os conceitos-chave com facilidade, temperatura e transferência de calor. Não sigo o raciocínio da física padrão. Em vez disso, construo uma teoria lógica entrelaçando os princípios da lei dimensional. Depois de mandar o e-mail ao professor Zou, recebo logo sua aprovação. Aí aparece uma notificação no app do tablet. O antigo primeiro, One Punch, tinha média de 11,7 por dia. Eu o substituí por uma média diária de 19. O número absurdo vaza e a seção de comentários explode. Muita gente já grita que é fake. Então, sem aviso, o próprio One Punch aparece nos comentários. A sessão fica em silêncio na hora. Dá pra sentir o silêncio atordoado irradiando por todas as telas. Então, esses 19 pontos devem ser reais. Rolo os comentários uma vez e não digo nada, sem necessidade de resposta. Abro meu painel e vejo o próximo alvo. Só faltam 3 pontos de atributo. Ao atingir o marco de evolução, vou desbloquear uma recompensa de forma e outra de traço, ambas de alta qualidade. Não consigo evitar a empolgação. O que será que vem? Agora que dominei a técnica de meditação, meu atributo mental cresce 0,1% por dia. Desbloquear a forma psíquica 1 está realmente ao alcance. Mantendo a meditação diária, minhas sessões só aumentam. Uma semana depois, passei de 14 para 17 minutos por sessão, embora ainda não tenha mexido na lei dimensional. Faço uma descoberta surpreendente. Sem o soro de concentração da academia, eu simplesmente não entro em estado meditativo. Então eu vou procurar o professor Zou. Peço se ele pode me dar um desconto por causa da idade e umas garrafas a mais. Ele me nega na hora, mas pelo menos explica direitinho. Mexer na lei dimensional exige não só mente e corpo poderosos, mas uma sorte extraordinária. Só elites cujas capacidades físicas e mentais chegam perto do limite genético do corpo humano estão sequer aptos a tentar. Para alguns, uma sessão basta se a sorte ajudar. Para outros, 100 frascos extras de soro de foco não mudam nada. Como não vou mexer na lei dimensional tão cedo, vou continuar meditando para upar meus atributos. Pelo que o professor Joe descreveu, o padrão físico do nível Elite parece bater com meu próximo alvo de evolução. Depois do jantar, vou para a sala de treino como sempre. Assim que entro, vejo um garoto sem um fio de cabelo. A cabeça parece um ovo cozido. Pergunto por aí e descubro que ele é o tal do One Punch no ranking. Agora o cabeça de ovo tá fazendo supino com 100 quilos. Parece ter uns 6 ou 7 anos, mas a definição muscular é impressionante. Ombros e braços já mostram estrias. Começo meu próprio agachamento. Sem ativar o modo fera, eu agacho 90 quilos. Tô concentrado no treino quando ouço uma voz por trás. É meio uma pena, pra ser sincero. Me viro, é o cabeça de ovo. Que pena, digo sem entender direito. Uma pena você não ter um traço de despertar. Sabe, muitos moleques da academia já nascem com um. Sem muito esforço, eles conseguem uma classificação até rank esse. Você tem altos pontos de potencial e ótima disciplina, mas sem um traço de despertar os especialistas provavelmente não vão notar. Pode ficar preso num rank. Eu não discuto, apenas sorrio e pergunto. E você? Você tem um traço de despertar e uma vontade de ferro. Encolher é o teto da academia, não é o meu. Não entendo o que ele quer dizer, então pergunto. Então por que está me contando isso? Ele me encara sério. Se a academia não te der o rank esse, vem trabalhar comigo. Eu te trato como esse. 6 ou 7 anos e já recrutando seguidores e aliciando gente da academia assim? Não recuso de primeira. Levanto e começo a carregar anilhas na barra. Anilha após anilha, o peso sobe rápido. 90 quilos, mais 10, mais 30, mais 50. A expressão calma do cabeção desapareceu. Os olhos dele ficam cheios de choque. Com todas as anilhas no lugar, eu lhe lanço um sorriso. Aliás, o Shrunk também não é meu teto.
Levanto a barra de 150 kg nos ombros, faço 3 agachamentos perfeitos e encaixo a barra com um estrondo pesado. Todo mundo na sala fica boquiaberto. O cabeção fica paralisado, em silêncio, com a cara ficando mortalmente séria. Ele provavelmente sacou exatamente o que eu estava tentando dizer. O cabeção respira fundo, me dá um aceno e vai embora sem falar mais nada. Acabei de entrar em modo besta para causar impacto. Para evitar a lesão, a sessão de força de hoje vai acabar mais cedo. Chamo o Squirt e voltamos pro dormitório. Mas cadê o Booger? Neste exato momento, em outra sala de treino, o Booger está na barra fixa girando círculos gigantes, fazendo voltas inteiras de 360. Depois de uns balanços, ele cai e uma quantidade surpreendente de meleca voa da cara dele. Ele limpa a substância desconhecida do rosto direto pra boca, e com um olhar satisfeito murmura: acho que acabei de ficar mais forte. Logo começa uma nova semana. A maior parte do programa da segunda semana é sobre sobrevivência na mata. Peguei o treino de exploração ao ar livre rapidinho e aprendi umas habilidades bem sólidas, mas mesmo assim, o painel da classe explorador ainda não desbloqueou. De qualquer jeito, preciso garantir a psique pro meu marco de evolução primeiro. O resto pode esperar. E assim, tudo se encaixa. Minha barra de purificação enche de novo, e eu ganho mais 2 pontos de atributo. Coloco os dois direto nos status mentais, o painel pisca e as recompensas aparecem todas de uma vez, igual a recompensa da fera humanoide juvenil antes. Uma forma, uma característica. Eu já abro a descrição completa. Poder ativar o Overdrive à vontade me deixa muito satisfeito. Depois confiro a descrição do traço fundido. Recompensa predador, do mesmo jeito que nos meus status físicos. Meus status mentais agora recebem bônus, tanto na taxa de crescimento quanto na velocidade de recuperação. Olhando todo o painel e tudo que desbloqueei, sinto uma calma sensação de realização. Ao mesmo tempo penso, se meus status físicos e mentais chegarem ao 100, provavelmente vou me qualificar para avançar rumo ao despertar. Fazendo uma estimativa grosseira, vou tentar atingir esse marco antes de fazer 3 anos. Assim que as crianças tiverem firmeza nas habilidades de sobrevivência, começam também as lições sobre o véu. No dia seguinte eu arrumo o equipamento fornecido pela academia, levo o Pumpkin comigo e embarco no ônibus da escola. Depois de passar por um aparelho que parecia um portal no contínuo espaço-tempo, encontro céu azul, nuvens brancas, 3 sóis de tamanhos diferentes, ventos uivantes e uma grama totalmente roxa. Agora estamos no meio de uma imensa planície aberta. O professor Joe fala pra todos: lembrem-se, a missão de vocês é sobreviver aqui por 1 mês, achar recursos valiosos e trazê-los de volta ao ponto de partida. Se sofrerem ferimentos graves ou risco de morte, nós vamos tirá-los daqui, mas isso conta como fracasso da missão. A partir daqui, vocês são livres para ir aonde quiserem, juntem-se, vão sozinhos, cooperem ou compitam. A escolha é de vocês. Assim que ele termina, as crianças se espalham em todas as direções. Com um atributo físico de 30, 3 minhas perninhas me levam surpreendentemente rápido. O Pumpkin vai na frente enquanto nós nos dirigimos às árvores. Ei, esperem! Me esperem, vamos! Metade do caminho eu ouço uma voz familiar chamando lá de trás. Nos últimos dias de treino na selva, eu venho usando Overdrive junto com o modo espelho. Minha progressão de habilidades foi relâmpago, me colocando lá no topo da turma. Já o Squirt é meio desajeitado. Muitas das tarefas práticas são um sufoco pra ele. Então, assim que entramos no remanescente, ele decidiu se agarrar a alguém mais forte. E lá vem ele com aquele sorriso sem vergonha, correndo pra alcançar. A gente mal vinha correndo em direção às árvores por uns 30 segundos quando o Squirt solta um arf. Um suspiro cortante, o Pumpkin se assusta com um grito repentino. Eu também sinto que tem algo errado e me viro. O que houve? O Squirt puxa o tablet e começa a mexer. A cara desaba. Não tem sinal aqui. Eu tinha uma partida ranqueada marcada. Estamos numa missão na selva e você pensa em jogo? O Pumpkin também se vira. Um menino e um gato olham pro Squirt com a mesma cara de irritação. Ele finalmente fica meio sem jeito e enfia o tablet de volta na mochila, meio envergonhado. De repente, começo a pensar se esse companheiro é mais problema que ajuda. Talvez devêssemos nos separar. Eu tenho só 1 ano, não quero atrapalhar vocês. O Squirt entra em pânico com isso. Não me abandona, eu posso ajudar de verdade. Sou ótimo em pesca. Meu método de isca é único, sem comparação. O que é iscar? Eu pergunto, fingindo não saber. Você espalha um pouco de isca na água e os peixes vêm direto. Minha isca funciona melhor que qualquer outra. Isso chama minha atenção. Tapa. Fala. Qual é a tua isca? Squirt sorri. Eu simplesmente faço xixi na água e os peixes ficam loucos. Isca de xixi. Sinto algo mexer dentro de mim. Não sei se é algo bom. Tento outra vez, com mais jeitinho. Olha, eu sou só um. Eu ia realmente atrapalhar vocês. A gente não combina. Não. Squirt se apressa em completar. Eu também trouxe meu cão de caça espiritual. Vai ser útil, com certeza. Nesse momento eu noto um pequeno Golden nos seguindo de longe, língua de fora, ofegante enquanto trotava. É um cão de caça aquática, incrivelmente rápido na água. E meu irmão disse que a instalação remanescente da academia tem um índice de perigo bem baixo. Não precisa se preocupar tanto com combates. Seu irmão já esteve aqui. Ele veio ano passado. Também conseguiu um posto. Eu assinto. Como Squirt tem informações úteis sobre o lugar, acabo concordando em deixá-lo entrar. Com isso resolvido, nós dois entramos na floresta juntos. Mal tínhamos alcançado as árvores quando Pumpkin lá na frente solta um grito agudo. Um aviso. Um pequeno javali selvagem, cinza com tom arroxeado, irrompe do mato. Ele nos vê e sai disparado. Squirt grita na hora. Aquele javali é perigoso. Temos que pegá-lo. Faço o Squirt e o Golden cobrirem nossas laterais, caso outros javalis estejam à espreita. Aí puxo minha faca e corro atrás do Pumpkin. Em poucos golpes o javali cai. Squirt olha pro javali caído e solta um suspiro de alívio. Meu irmão já me alertou sobre essas criaturas. São sorrateiros pra caramba, amam emboscadas, esperam até você estar deitado, dormindo. Se suas pernas estiverem abertas ao dormir, ele investe bem no meio. Não consigo evitar uma careta. Só de ouvir isso já fico todo tenso. Sua irmã... Espera, seu irmão.
Ele tá bem agora? É, tá bem, eu acho. Ele costumava competir comigo em pontaria. Não faz mais isso. Alguma dica pra lidar com esses bichos? Só lembra de manter as pernas juntas quando for dormir. Squirt e eu achamos um lugar numa encosta perto do riacho, costas encostadas num tronco grande. Começamos a montar um abrigo, e trabalhando juntos, levantamos uma estrutura de madeira bem simples. Tá meio vazando vento, mas dá pra passar a noite. Eu me ponho a trabalhar no javali com minha faca, esfolando, sangrando e cortando. Montei a panela, fervo e jogo um pouco de sal. Em pouco tempo, a panela inteira de carne, com caldo e tudo, desaparece nas nossas barrigas. O Golden também ganha um bom pedaço. A Pumpkin pega uns bichinhos pequenos que parecem camundongos do campo e se ajeita sozinha. Amarramos o resto da carne bem alto numa árvore para secar. Isso me alimenta por 2 ou 3 dias, sem dúvida. Quando o céu escurece, a gente se estica na entrada do abrigo, ao lado do fogo. Revezamos para deixar a Pumpkin e o Golden de vigia. Eu e o Squirt pegamos no sono rapidinho. No meio da noite, meu rosto começa a coçar. Abro os olhos e vejo a Pumpkin lambendo meu rosto. Entendo na hora. Alguém tá roubando nossa carne. O Golden percebe também e corre para acordar o Squirt. Faço o sinal de silêncio. Acordo o Squirt de leve e conto o que tá rolando. Nós 4, 2 moleques, um gato, um cachorro, saímos do abrigo de fininho. A gente vai em direção da árvore onde a carne tá pendurada. Consigo distinguir algo já subindo no tronco, bem perto da carne. O Squirt pega uma pedra, pronto para arremessar. Algo me soa estranho. Eu o seguro. Ligo minha lanterna e aponto para a copa da árvore. Lá em cima tem uma menina pequena, prensada no galho, sem fazer um som. O facho da lanterna a pega em cheio. Ela enrijece e lentamente olha para baixo. Ela sorri, meio sem jeito, meio educada. Me pegou. Do lado de fora do abrigo, o Squirt encara a menina que tentou roubar nossa carne. Ela tinha tentado fugir antes. O Squirt comeu poeira para alcançá-la, mas no fim conseguiu derrubá-la. Fala. Por que você estava roubando nossa carne? A menina continua sorrindo. A irritação do Squirt aumenta. Porque eu não tinha nada para comer. Ela baixa a cabeça, envergonhada. A honestidade crua deixa o Squirt boquiaberto. A luz do fogo eu a reconheço bem. É a Moth, e ela não é qualquer uma. A média diária dela sempre a coloca entre as 5 melhores. Sua gracinha de hoje à noite atrapalhou nosso descanso e ainda gastou parte da bateria da lanterna. Eu enumero as perdas com calma. Moth acena com a cabeça e estende as 2 mãos palmas pra cima. Fecha os olhos. Vai em frente e me bate. Por que a gente ia bater em você? Diz o Squirt exasperado. Quando você rouba e a pega, você leva. Ninguém sabe isso. Não vamos bater em você, mas você nos deve pelas perdas. Se achou algo de valor, serve como pagamento. Se não, esse trançado de capim que está usando fica conosco. Moth puxa o trançado um pouco mais firme, mas de verdade não tem nada de valor. Informação conta como pagamento? Eu assinto. Então conta. Moth começa a recontar o dia. Depois que todo mundo se separou, ela entrou sozinha na selva profunda. Avançando mais, achou uma caverna no coração da mata. Mas no momento em que entrou, foi atacada por um bando de garras cortantes, presas afiadas, garras ainda mais perigosas, atacaram com força. Ela perdeu a matilha e fugiu pelo vale. Sem conhecer o terreno, quase foi pega. No instante crítico, uma figura enorme, coisa de 2 metros, surgiu por um segundo nas profundezas do vale e sumiu. Veio junto um som profundo e retumbante. As garras ouviram e largaram a caçada, virando o rabo e fugindo. Ao sair do vale, ela não tinha energia para caçar, então viu a carne de javali pendurada na árvore, esperou anoitecer e fez seu movimento. Depois de ouvir o relato da Moth e cruzar com o que o Squirt falou sobre o nível de perigo, concluo que a figura de 2 metros provavelmente não é coisa simples. Enquanto penso em como confirmar a história, o Squirt, com cara séria, solta. Eu sei como saber se ela está mentindo. Ele vai até a Moth. Conte a história toda de trás pra frente. Comece quando você roubou a carne e volte até o começo. Moth fica confusa, mas coopera e narra tudo ao contrário. Quando termina, o Squirt me puxa de lado e sussurra. Ela está dizendo a verdade. As pessoas só conseguem mentir na ordem em que as coisas aconteceram. Falar ao contrário derruba qualquer mentiroso. Onde você aprendeu isso? Meu pai me ensinou. Uma vez ele voltou de viagem a trabalho e eu disse que tinha estudado o tempo todo. Ele me fez contar tudo o que eu tinha feito de trás pra frente. Eu me inclino e pergunto, e aí depois? O sorriso do Squirt congela. Aí ele me deu uma palmada, ele diz, volto pra Moth e digo, você está livre pra ir. Ela acena, mas não tira os olhos das dezenas de bagas na panela. Então sua barriga reclama. Um longo e baixo rosnado. Pensando em tudo que a Moth passou hoje, avalio que sua capacidade de combate é claramente superior à do Squirt, e os dois se beneficiariam juntando forças para explorar a caverna. Com isso em mente, pego um punhadinho de bagas e as aperto na mão dela. As informações que você nos deu foram valiosas. Esses são seus. Os olhos da Moth brilham. Ela os devora em segundos, 2 bocadas, e já era. Claramente não basta para saciar. Aproveito a brecha. Quer trabalhar junto? A gente explora essa caverna em equipe. Metade das frutinhas que sobraram é sua. Mais um pedaço de carne. Ao ouvir minha oferta, Moth hesita, lança um olhar furtivo pro pote, resiste à tentação e diz baixinho, obrigada. Em seguida, some num instante, correndo para as profundezas da floresta. Na manhã seguinte, bem cedo, Squirt e eu conversamos e decidimos ir para a caverna o quanto antes. Arrumamos tudo rápido e partimos de novo. 2 moleques, um gato, um cachorro. Depois de 3 horas de trilha, finalmente chegamos. É ali que Moth passou metade do dia naquele lugar miserável. Squirt assobia abaixo ao ver a trilha coberta de espinhos e fica sério. Cuidado, se o sistema nos marcar em perigo e a academia nos puxar, a missão acabou. Com esse aviso na cabeça, eu vou na frente pela montanha com Pumpkin ao meu lado. Poucos passos adentro, uma forma escura surge à frente, exatamente a garra-navalha que Moth descreveu. Como predador de topo daquele remanescente, a garra-navalha me fixa com um olhar mortal e solta um rosnado baixo que só uma fera selvagem sabe fazer. Faço sinal para Squirt ficar para trás e investo com minha faca. A garra-navalha claramente não esperava algo tão pequeno atacar primeiro. Ela ruge e salta, mostrando as presas. Sério, combater uma fera é bem diferente de lutar num ringue.
A pressão psicológica é outro nível. Eu me centro e sincronizo com Pumpkin, damos a volta na garra-navalha enquanto avalio sua força. Pumpkin salta e corre, puxando a atenção do bicho. 2 minutos depois, por fim vejo a abertura. Ativo o modo fera, e num instante fecho a distância e finco minha faca com força na barriga da garra-navalha. Um silvo agudo quando a lâmina atravessa a defesa, acionando o bônus de dano por golpe exploratório. A garra-navalha solta um uivo e desaba devagar no chão. Primeiro sangue, todo mundo empolgado, descansamos um pouco e seguimos. Pelo relato da morte, meia hora depois, achamos a caverna escondida num canto de uma depressão baixa, e a cena nos congela. Mais de 30 garras-navalha amontoadas, todas uivando para um único ponto no fundo. As pernas do Squirt fraquejam ao ver aquilo. Vamos recuar. Se eles nos virem, acabou pra gente. Eu assinto e começo a recuar devagar. Então, uma luz azul explode lá dentro da caverna. Um bater pesado e ritmado segue, como algo enorme andando. As garras-navalha recuam como um só. Eu fico imóvel e encaro. Finalmente tenho uma visão clara da figura imensa que a morte descreveu. Um robô de carapaça de ferro coberta de ferrugem balança os braços mecânicos, empurrando as garras e tentando entrar na caverna. Ao mesmo tempo, ele solta sons que não entendo. Ativamos o tradutor. A mesma frase se repete sem parar. Bot Guardião Ciri, à sua disposição. Depois de várias investidas falhas, as garras-navalha percebem que não vão arrombar a entrada e recuam devagar. O bote guardião não persegue, os passos pesados soam de novo, e ele desaparece de volta nas profundezas da caverna. Qual é o plano? Pergunta o Squirt quando já estamos em segurança. Vamos entrar, sem dúvida, mas com juízo. Somos exploradores, não um pelotão suicida. Como há garras demais para encarar de frente, decidimos armar armadilhas e ir eliminando uma a uma. Vamos precisar de mãos extras, então eu e o Squirt trabalhamos fora do vale, juntando materiais para as armadilhas e de olho em possíveis aliados. Depois de um tempo, ouvimos vozes discutindo por perto. Posso usar meu ranho como isca para pescar e pegar coelhos. E você, o que faz? Eu jogo basquete, canto, danço e faço rap. Reconheço as vozes na hora e caio na risada. Parece que nosso reforço nos achou. Seguindo o plano que combinamos, tudo corre bem. Passamos uns 5 ou 6 dias derrubando as mais de 40 garras-navalha do vale. Só restam umas poucas. Aí elas percebem o perigo e saem todas correndo do vale de uma vez. Com as garras-navalha que bloqueavam a entrada resolvidas, nós 4 nos aproximamos devagar da caverna e os passos pesados soam de novo. O bote guardião enferrujado sai mais uma vez, e no mesmo tom caloroso diz: Bote Guardião Ciri, à sua disposição. Contra algo que consegue segurar um bando inteiro de garras-navalha sozinho, não vamos nos precipitar. Observa o bot com cuidado e lembro de algo que o professor Zu disse. Quando encontrar uma civilização estrangeira, não seja rápido em mostrar hostilidade. Comunicação vem primeiro. O robô ainda repete sua frase padrão. Então uso o tradutor. Imito o jeito de falar dele e respondo: exijo atendimento. O robô trava. O olhar se fixa em mim. Bebê detectado. Então os braços mecânicos começam a tremer. Num momento se erguem como se quisessem nos expulsar. No seguinte, avançam como se fossem me pegar. Depois de alguns minutos desse vai e vem, um curto zumbido elétrico e a luz azul dos olhos se apaga. Fica completamente rígido, congelado no lugar. A lição é: nunca hesite, nunca vacile, senão você vai se dar muito mal. Enfim, eu avanço com cuidado. O robô não reage. Squirt se ilumina e escorrega de lado, passando por ele. Ligamos as lanternas. A caverna segue reta, sem ramificações, dá pra ver de ponta a ponta. Além de um par de portas metálicas escancaradas, há uma pequena base autossuficiente. Lá no fundo, 2 corpos, um homem e uma mulher, encostados um no outro. Fico surpreso. São humanoides. Sempre achei que civilizações alienígenas pareceriam estranhas, mas por um aparelho que lembra uma câmera, descobrimos que eram um casal de despertos capazes de voar. Atraídos pela beleza deste mundo, escolheram se estabelecer aqui. Mas um dia, incontáveis nuvens pequenas e negras apareceram no céu sem aviso. As nuvens dispararam feixes de energia destrutiva e reduziram o mundo a ruínas. O homem e a mulher correram para ajudar, mas mesmo sendo despertos, eram impotentes contra as nuvens negras. Gravemente feridos, tiveram que se recolher à base. Sem remédio capaz de curar um desperto e com apenas um robô guardião cuidando do básico, morreram em paz. Quando a gravação acaba, todos ficam visivelmente abalados. De repente, do nada, uma figura aparece na entrada. Parabéns, em apenas 8 dias vocês acharam o relicário civilizacional mais valioso de todo este remanescente. O professor Joe entra devagar. Ele folheia um documento no celular. Vocês bateram o recorde de rapidez da academia. Depois lança um olhar pra mim. Que sorte, garoto. Você acionou o protocolo de segurança para bebês do robô. Passar por ele de outra forma não teria sido nada fácil. Levanta a câmera. Professor, o que eram aquelas nuvens negras? Os outros se aproximam. Todo mundo quer saber? Olhos voltam-se pra ele. Nós as chamamos de caçadoras de estrelas. Viajando pelo universo, elas atacam e se alimentam de civilizações. A expressão do professor Joe fica grave. Sempre que localizam uma civilização desenvolvida, atacam, saqueiam seus recursos e depois pulverizam a superfície do planeta, reduzindo tudo a ruínas e obrigando a civilização a recomeçar do zero. Como quem colhe safras, cortam uma leva e esperam a próxima crescer, a resposta cai como um peso. A Terra foi alvo desses caçadores estelares? Não sabemos, mas temos que estar sempre prontos. Ele faz um gesto para todos na sala. É por isso que a academia reuniu vocês. Se mesmo um de vocês puder virar um guardião da civilização, todo o nosso esforço terá valido a pena. Um mês depois, todos se juntam no acampamento base. Nessa missão de sobrevivência nos remanescentes, 5 candidatos são eliminados. Minha pontuação é a mais alta de todas. Minha classificação de referência entra no top 10 da academia. Mas a maior surpresa é que meu relógio desbloqueou a loja do explorador. Todo tipo de suprimento pode ser comprado. Assim que termino de registrar meu perfil, uma notificação aparece automaticamente no meu painel.
Sem hesitar um segundo, toco para desbloquear a classe Explorador pela qual esperei. Alguns dias depois, Cabeça de Ovo vem se despedir. Ele passou na seleção. Torna-se o 27º talento de Rank S da academia na história. Ele me rastreia e entrega um cartão de visitas. Dessa vez é um convite, não uma oferta de recrutamento. Eu te subestimei antes. Mesmo sem um traço de despertar, você merece o Rank S. O pedido de desculpas dele soa genuíno. Quando puder, fique à vontade para visitar a empresa da minha família, diz ele. Eu pego o cartão e assinto. Depois que Cabeça de Ovo vai embora, meu ranking sobe automaticamente para 9º. Alguns dias depois, Mariposa vem se despedir. Ela me agradece. A exploração dela nos remanescentes começou mal, mas acabou bem, e parte do mérito é meu. Ela acaba classificada como Rank A. Depois que Mariposa vai embora, minha posição sobe para 6º. A essa altura, a lenda do prodígio de 1 ano já corre por toda a academia. Medidas especiais de confidencialidade são adotadas. A partir daí, estudo e treino quase totalmente sozinho. Olhando para o professor Zou, dá a impressão de que ele sabe de tudo. Um dia arrisco e pergunto, o senhor é um professor despertado? Ele toma um gole do seu chá de Godi e sorri. O que você acha? E eu me pergunto se vale a pena ficar tentando adivinhar. Viro e me afasto. Checkmate. Ele só pode ficar me olhando. 15 dias depois é a vez do Dano sair da academia. Ele está visivelmente para baixo. Tirou só C+, mas Dano não se abate. Pelo contrário, olha adiante com empolgação. Sou bonitão, sei cantar e dançar e ainda mando bem no basquete. Posso até estrear como trainee, vai saber? Talvez eu faça sucesso. Uma semana depois, Squirt e Booger recebem as notas. Squirt tira B+, Booger tira B. Os dois cumprem o padrão gênio e garantem um pacote completo de benefícios. Eles pedem saída antecipada na hora para comemorar com suas famílias. Antes de partirem, nós três temos um... Na cantina da academia, Dano, Squirt e Booger erguem as latas de refrigerante com cara solene, olhando para o assento vazio ao lado, como se Dano já tivesse morrido como herói. Então Booger se vira para mim. Você é o número 1 no quadro de classificação. Ou é rank esse ou é um a mais. Tem que ser. Se você não tirar esse, o pessoal que dirige esta academia é inútil desde a seleção. Booger anda falando cada vez mais desaforado. E pra ser sincero, eu tenho um pressentimento. Daqui a alguns anos, provavelmente vou ser eu quem vai se aproveitar do sucesso de vocês. Eles me deixam contatos e endereços, dizendo para eu aparecer quando quiser. Enquanto isso, na sala de conferências da academia, um grupo de avaliadores discute acaloradamente. Em 15 anos, nenhum candidato de Rank S apareceu sem um traço de despertar, diz um dos avaliadores conservadores. Reconheço que o potencial do Kai é excepcional, mas sem um traço de despertar, a incerteza sobre o futuro dele é grande demais. Sim, ele pode chegar ao nível elite em poucos anos, mas também pode ficar estagnado ali pelo resto da vida. Vários avaliadores conservadores assentem quando uma voz corta pela porta. O que é que vocês sabem? Os avaliadores se viram. Um ancião de cabelos brancos entra a passos largos, segurando um copo de chá de Good. Todos na sala se levantam de uma vez. Diretor. O ancião senta na cadeira principal e varre a sala com o olhar. Sei exatamente o que passa nas suas cabeças. Nos primeiros anos, nos enchemos de esperança com talentos S e a maioria nos decepcionou. Então vocês ficaram cautelosos. Com medo de serem responsabilizados, eu entendo. Mas o tom do ancião se endurece. Passou pela cabeça de alguém aqui que alguns podem estar guardando vagas S como favor para famílias despertas e sendo deliberadamente duros com candidatos de origens comuns? Os avaliadores conservadores empalidecem. Todos juram que jamais fariam isso. O ancião assente. Bom, voltem à avaliação. O padrão para Rank S não é simplesmente produzir despertos comuns. Queremos os melhores exploradores do véu, os guardiões supremos da civilização. Esse potencial eu já vi em uma criança de 1 ano. Acham que ele representa risco inaceitável? Prefiro correr 10 vezes o risco do que perder essa chance. Um funcionário sinaliza para iniciar a votação. Candidato cai avaliado segundo os critérios do projeto Apex. Classificação proposta. Nível S. Todos a favor? A mão do ancião sobe primeiro. A doutora Wendy, sentada na ponta da mesa, também ergue a dela. Com o líder sênior disposto a assumir o risco, a maioria dos avaliadores segue e levanta as mãos. Ao mesmo tempo, o resultado da última avaliação sai da sala de conferências. Um marco. O 28º nível S na história do projeto Apex de Zhongzhou entra oficialmente nos registros. Quando a doutora Wendy me diz que fui avaliado como nível S, não me surpreendo. Mas a Mia está nas nuvens. Nas últimas semanas, ela conversou com outros pais e entendeu o quanto a diferença entre as categorias é enorme. Agora o filho dela foi classificado no topo, nível S. Chamá-lo de Tesouro Nacional não seria exagero. Agora que alcancei o nível Ace e cumpri as metas que me propus, é hora de voltar pra casa. A doutora Wendy manda uma sequência de caracteres pro meu relógio. A lei de proteção aos prodigiosos de Zhongzhou já está em vigor pra você. O que acabei de enviar pro seu relógio é o seu ID de segurança. Se meterem em encrenca, mostre esse ID às autoridades locais e terá a resposta mais rápida possível. Também será designado um despertado pra te vigiar de perto, 24 horas por dia. Assinto repetidamente. Excelente, muito reconfortante. Doutora Wendy, quando entram os 10 milhões da Bolsa de Desenvolvimento? Não se preocupe, qual é a sua? Ninguém pode tirar isso de você. Ela entrega um documento financeiro para a Mia. A Bolsa de Desenvolvimento é, em sua maior parte, por reembolso. Será acreditada na conta da sua loja. Só não esqueça de pegar recibos adequados na hora de gastar. A Bolsa está confirmada. A lei de proteção aos prodigiosos está ativa. E agora só resta uma coisa. Doutora Wendy, será que um despertado será designado como meu mentor? Já foi decidido? Pergunto, mal conseguindo conter a empolgação. Ao ouvir, a expressão da doutora Wendy muda. Ela está pensando naquele líder sênior que furou a fila e pulou o procedimento correto para ficar com a vaga de mentor.
Ela dá um sorriso torto. Deve ser finalizado em breve. Você será notificado. Depois de assinar o termo de compromisso do projeto Apex, embarcamos num jato particular direto para o aeroporto do Distrito Norte de Luton. Depois, um carro particular nos leva sem problemas até em casa. Mal tínhamos chegado em casa quando o Marcos entra. Ele tirou folga especialmente para isso. Eu sempre soube que meu garoto ia conseguir. O rosto dele está corado de alegria. Ele pede uma caixa inteira de refrigerantes para a comemoração. Por volta das 5, ele vai buscar a Coco na escola. Logo a porta da frente se abre de repente. Coco entra pulando, o uniforme escolar todo sujo. Irmãozinho, tá com sede? Coco tira uma lata de água com gás da geladeira e me entrega com as duas mãos. Tá com fome? No jantar, Coco agarra uma coxa de frango inteira e põe no meu prato. Cansado, depois do treino, Coco traz uma toalha e uma bebida. Ela até dá uma apertadinha nos meus ombros, de leve. Fecho os olhos só pela metade e aproveito cada segundo. Meu status nesta casa atingiu o auge. Ei, cadê meu relógio? Depois de 1 minuto ou 2 de massagem, a paciência da Coco acaba. Seu verdadeiro motivo aparece. Antes que ela volte à sua forma naturalmente aterrorizante, eu abro o app da loja Explorer e mostro o status do envio. Coco fica olhando para a tela com os olhos vidrados. A série Explorer é o modelo mais caro da Little Prodigy, edição limitada. Nos 2 dias antes do pacote chegar, a devoção da Coco por mim não tem limites. Até a Mia mal consegue segurar um sorriso. A garota nunca tinha mostrado tanto respeito nem para os próprios pais. No momento em que o relógio chega, o cartão de lealdade entre irmãos perde a validade. Mas quando eu digo que todas as compras de carne da casa serão reembolsadas pela minha conta, volto a ter a Coco completamente na palma da minha mão. A notícia da minha classificação, esse só circulou num círculo pequeno lá no topo. O chefe do governo da cidade de Luton faz uma visita discreta à nossa casa. Quando o oficial pergunta o que precisamos, eu digo na lata: quero minha família protegida. O oficial concorda sem hesitar. É providenciado um carro particular e uma equipe de segurança para levar e buscar Marcos, Mia e Coco todo dia. Também nos oferecem um apartamento espaçoso num condomínio residencial do governo sem aluguel, com propriedade total depois de 20 anos. Marcos e Mia ficam ali atônitos, enfim percebendo como tudo ficou diferente. Durante a mudança eu treino todos os dias sem parar. Enquanto espero a designação do meu mentor ser finalizada, passa um mês inteiro até que o e-mail finalmente chega. O nome é Professor Sênior Zou. É o velho professor da academia. Então ele realmente não despertou mesmo, depois de os alarmes do meu relógio tocarem. Pequeno, agora sou seu mentor. Surpreso? Não esperava, né? Aqui vai uma pequena meta pra você. Alcance o nível Elite em 4 anos. Faça isso e tenha uma recompensa maior esperando. E se não conseguir, eu pego um voo até aí só pra te dar umas palmadas pessoalmente. Faço uma careta, não duvido que ele faria isso de verdade. Felizmente, esse objetivo não é problema nenhum pra mim. Os estudos podem esperar até você chegar ao nível Elite. Quanto ao treino, segue só o que eu organizar. Ter um mentor realmente tira um peso dos ombros. Desligo de bom humor esperando pelo treinador. Notícia: a Coco virou minha parceira de sparring. Todas as noites treinamos combate juntas. Antes de eu ir pra academia, vencer a Coco ainda exigia esforço total e criatividade. Eu tinha que procurar qualquer brecha pra compensar a diferença de tamanho. Desde que voltei, estamos no mesmo nível, 50 e 50. A Coco ficou abalada. Voltou a me chamar de ET, de aberração alienígena. Alguns dias depois, o professor Zou liga. As instalações e o treinador estão prontos. O espaço inteiro é só meu, sem fila por equipamento. Treino o que eu quiser, quando eu quiser. Meia hora de casa, que vida boa. Logo depois chega a treinadora que o professor Zou arranjou, uma jovem com rabo de cavalo alto. Olá, sou sua treinadora pessoal, Tina. Oi, Coach Tina. Eu coloco a barra no suporte e corro até ela. Mesmo preparada mentalmente, a treinadora Tina não consegue evitar um tremor no olho ao ver a barra de 100 quilos. Depois das apresentações, eu confiro as credenciais dela. Nenhuma objeção. Fechamos o plano de treino pra frente. Fiquei satisfeito com tudo nela. Aí eu faço a pergunta: Coach Tina, quanto você cobra por um ano? Ela sorri. Não é muito. Considere um favor. Te dei preço de amigo. 2 milhões por ano. Ótimo, ótimo, ótimo. Assinto repetidamente. Pela primeira vez, entendo de verdade o valor da amizade. Quando faço as contas, instalações, treinadora pessoal, já estou com uma dívida de 8 milhões. Felizmente é com juros baixos. E só vence quando eu fizer 18. Pelo menos não vai sair do controle. Com essa dívida no meu nome, me jogo num regime de treino brutal e implacável. Juro que vou recuperar cada centavo. A treinadora Tina é profissional até o osso. Tudo o que eu quiser treinar, ela me ensina. A partir daí, os pontos de experiência em todas as minhas skills começam a subir rápido. O tempo voa. Com modo espelho e overdrive ativados, é um impulso duplo. Tenho conseguido ganhos rápidos todos os dias. Quando chega a primavera, a estação em que as doenças infecciosas costumam se agravar todo ano. Lembro da primavera passada, quando um surto grave varreu a região. A Mia ficou presa em casa dando aulas online para os alunos. Mas eu sempre tive a sensação de que poderia estar ligado aos despertos. Então dou ao professor Zou um resumo rápido e pergunto se há alguma forma de acessar informações sobre incidentes relacionados aos despertos. O professor Zou me envia um código de referência e em seguida manda um app direto para o meu relógio. Mas ele deixa uma coisa clara: eu não devo investigar pessoalmente, só posso consultar os arquivos do banco de dados. Instalo o app e o abro. Digito as palavras-chave mosca verde. O banco de dados traz à tona vários casos quase imediatamente. Eles estão realmente ligados a forças de nível desperto. Enquanto leio com atenção, minha expressão fica pesada. Cada caso envolve um surto com mortes em massa. Da peste negra na Europa medieval à gripe espanhola de 1918, todos esses desastres famosos trazem vestígios da mosca verde. Após ampla investigação de agentes despertos no exterior, a trilha leva a um ser de origem mitológica, Beelzebub, o senhor das moscas.